Bom dia, Pai seja convosco. Estamos iniciando a nossa sexta fase, a fase da vida, que é a fase de resultados. É isso que eu quero compartilhar hoje com você no nosso Café do Reino, que acontece todas as manhãs às 8h37. Eu deixo esse convite para os próximos dias. E hoje nós vamos iniciar falando justamente da última fase da vida, que nós já mencionamos todas as demais lá para trás. E agora nós estamos iniciando com essa última fase, que é a fase dos resultados. Eu não sei se você chegou a acompanhar todas as fases da vida que nós mencionamos. Caso você não tenha acompanhado, eu aconselho você a assistir as lives anteriores. Nós temos, acho que, umas 5 lives anteriores do Café do Reino que trataram diversas fases. Eu não sei se eu vou lembrar agora de cabeça. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. Eu anotei em algum lugar. Vamos lá. A primeira fase foi a fase da aprendizagem e modelagem. A segunda fase, não vou voltar em cada uma delas, você vai precisar assistir, mas assim, pra mim foi muito edificante. Eu tenho certeza que pra você também vai ser muito edificante. É o momento de nós fazermos uma análise da nossa vida. Primeiro, em que fase nós estamos, né? E qual é o próximo passo, qual é o próximo nível, em que fase nós queremos chegar, quais são os nossos objetivos, é muito importante. Então, para mim, assim, foi extremamente edificante e, de fato, tudo que nós trazemos aqui para compartilhar com você é aquilo que nós aprendemos e nós trazemos para compartilhar, porque nós entendemos que a mudança que nós recebemos na nossa vida, nós queremos também que você seja alcançado por essa mudança. De igual forma, aquilo que nós compartilhamos com você é aquilo que nós compartilhamos com a nossa igreja local, é aquilo que está nos nossos treinamentos dentro da igreja local. Então, de fato, é muito maravilhoso e a gente quer mesmo que você seja impactado pelas transformações que nós também temos sentido da parte de Deus. Eu creio que Deus tem um propósito em tudo isso, na verdade. Cada manhã, cada dia aqui tem um propósito. Então vamos lá, só para recapitular rapidamente. A primeira fase foi a fase da aprendizagem e modelagem. A segunda fase foi a da tentativas e frustrações. A terceira fase era a descoberta do propósito. A quarta fase é de aperfeiçoamento e treinamento, que também foi muito legal. Eu mencionei que a mais importante de todas, do meu ponto de vista, é a descoberta do propósito, que é a terceira fase. Mas veja todas, porque todas elas encaixam uma na outra, vai fazer muito sentido depois. A quinta fase é a fase do alinhamento da comunicação, que nós falamos ontem. E que foi muito legal. Não sei se você assistiu, mas ontem foi maravilhoso. Para mim também serviu muito. Como alinhar minha comunicação, como falar algo que esteja de acordo com aquilo que é a mensagem que eu carrego no coração, que é aquilo que Deus colocou dentro do meu coração. E como alinhar isso com a imagem que nós temos, né? A comunicação, nós aprendemos que tudo fala. Tudo fala, absolutamente tudo de nós. A forma que nós falamos, a forma que nós nos vestimos, a forma que nós nos portamos, as fotos que nós publicamos nas redes sociais, tudo isso fala, comunica com as pessoas. E por último, agora aqui com você, tratando a respeito da fase dos resultados. É sobre isso que eu quero falar nesse momento. Gente, é nessa fase, nossa live será bastante breve, não se preocupe, mas eu creio que ela é muito incisiva, muito pontual e importante para nós concluirmos esse ciclo, essa etapa das fases da vida. Essa é a última fase. E é a fase que eu imagino que tanto você quanto eu desejamos tanto alcançar. E às vezes, por desejar tanto alcançar as fases dos resultados, às vezes nós passamos pelo processo sem desfrutar do processo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é aprenda a desfrutar desse processo. Eu sei que às vezes o processo não é fácil, eu sei que às vezes vão ter choros, vão ter lutas, vão ter críticas, vão ter pessoas que não acreditam no seu sonho, no seu propósito, naquilo que Deus te levantou para fazer, inclusive às vezes dentro da sua própria casa, mas entenda que esse propósito ele é extremamente necessário para aquilo que Deus vai cumprir na tua vida. Essas aflições, as dores do presente, as dores desse momento, elas são extremamente necessárias para aquilo que Deus está forjando dentro de nós. Você entende isso? Então, aprenda a conviver e a não ficar só pensando, porque eu digo isso por experiência própria. Às vezes eu ficava pensando assim, vai ser tão legal quando a gente já puder estar nesse nível aqui, quando a nossa igreja tiver com tantos membros, quando a nossa célula tiver multiplicado tantas vezes, quando nós tivermos tantos supervisores, ou então quando nós tivermos uma condição financeira melhor. E às vezes a gente fica projetando a nossa vida para esse futuro. E por esse motivo a gente deixa de viver o presente. A gente deixa de olhar para agora e falar assim, pera lá, eu tenho uma família abençoada, eu tenho filhos saudáveis, eu tenho um casamento abençoado pelo Senhor, eu tenho uma igreja abençoada que está progredindo, que está crescendo. E às vezes a gente está sempre olhando para o futuro e não consegue valorizar o que Deus tem nos dado e tem nos confiado agora. Então, isso para mim é muito importante. Você passar pelo processo, olhando sim para o objetivo, para o resultado, mas sem esquecer de que Deus já está trabalhando nesse momento e que esse momento é importante você desfrutar dele também. Você aproveitar cada fase que Deus está te permitindo viver, sempre debaixo da condução de Deus. É nessa fase, a fase 6, né? A sexta fase que eu quero tratar hoje dos resultados, que é a fase que nós colhemos os frutos que nós plantamos com tanto esforço. E tem um salmo que eu gosto muito, que é Salmo 126, versículo 6, que diz assim: aquele que leva a preciosa semente
andando e chorando, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, olha só o quanto esse salmo é poderoso. Aquele que leva a preciosa semente. Você está fazendo algo. E às vezes aquela semente que você está plantando dentro do seu propósito, ou seja, a chama que Deus queima no seu coração daquilo que você precisa fazer, que não necessariamente é fácil, que não necessariamente não tem tido perseguições, não, mas aquilo que você precisa fazer, você vai plantando muitas vezes com sacrifício, andando e chorando, andando e chorando. Muitas vezes é assim que nós temos vivido o nosso ministério dentro das nossas igrejas locais, dentro das nossas células, dentro do ministério que nós temos desenvolvido, andando e chorando. Mas a Bíblia nos garante que nós voltaremos sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo cada um de nós, os nossos feixes ou molhos, conforme esteja na tradução da sua Bíblia. Ou seja, os resultados vão vir aqui, vão vir aqui com você. Você vai trazer esses resultados com você. Você vai andando e chorando. É penoso o caminho, é sacrificante o caminho, mas você vai ter resultados se você perseverar. Agora, sabe qual é o detalhe? É para aqueles que perseveram de fato. Porque tem pessoas que, infelizmente, elas não perseveram. Elas começam andando e chorando. Elas vão semeando, mas elas desistem no meio do caminho. E se você desistir no meio do caminho, infelizmente, a colheita vai ficar para outro que persevera no teu lugar. Porque se você não for o instrumento que Deus vai usar, Deus levanta outro instrumento que se permita ser utilizado. E como eu sempre digo, não adianta dons e talentos. Eu sou eloquente, eu falo bem, eu sou carismático, eu sou uma pessoa que traz muitos convidados. Se você não for uma pessoa que tem disponibilidade para o Senhor, se você tem todas essas características, mas você não é disponível para o Senhor, então, infelizmente, muita coisa não poderá ser feita. Muitas coisas você não poderá desenvolver. É por isso que o coração e a disponibilidade são os requisitos principais para um líder. Para que você possa se desenvolver, para que você possa plantar essa semente penosa, dificultosa, mas que Deus vai trazer os resultados. E o resultado, e olha só que a Bíblia nos diz, que quem dá o crescimento é o Espírito Santo. É o Senhor que dá o crescimento. Então, a nossa parte é fazer aquilo que nós devemos fazer. Aquilo que nós fomos chamados para fazer. Então, você planta, você rega, sabe? Você faz a sua parte, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Não se esqueça, não tente fazer o papel do Espírito Santo, porque você vai se frustrar. Ontem, inclusive, na minha oração, no meu tempo a sós com Deus, eu orava dizendo: Senhor, envia trabalhadores para a tua seara. Porque nós temos projetos, irmãos, para a nossa igreja, de crescimento, sabe, de expansão. Queremos comprar os terrenos do lado, queremos aumentar a quantidade de pessoas ali, multiplicar as nossas células. Estamos implantando as casas de paz nesse momento, que está sendo maravilhoso, estou tendo uma experiência muito boa. Posteriormente eu vou falar um pouco para vocês a respeito das casas de paz, que está, assim, muito, assim, uma estratégia maravilhosa mesmo. Mas, no meio de tudo isso, o que é que eu percebo? Que às vezes falta trabalhadores para a seara. E a Bíblia nos diz, olha só, Jesus já nos fala, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Só que ele não só nos apresenta um problema. A seara é grande, olha, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa na tua igreja para você fazer. Tem muita coisa no reino de Deus para você colocar a sua mão e trabalhar. Os trabalhadores são poucos os comprometidos, são poucos aqueles que querem se envolver, pagar o preço, renunciar, abdicar do seu tempo e se entregar para as coisas de Deus. Aí Jesus nos dá a solução: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Então foi exatamente isso que eu falei: Senhor, não adianta eu reclamar da falta de trabalhadores, não adianta eu reclamar que a seara é grande, porque tem gente que está focando nisso. Ah, a seara é grande, Senhor, é muita coisa, eu não consigo, não tem gente para me ajudar. Não adianta eu reclamar, eu tenho que fazer o que o Senhor está me dizendo para fazer. Rogue, ore, peça ao Senhor da seara trabalhadores para essa seara. E é isso que eu tenho feito. Senhor, envia trabalhadores para a tua seara. Senhor, e eu fecho meus olhos em oração e começo a imaginar essas pessoas chegando na nossa igreja, se convertendo, se tornando grandes líderes, pessoas que agregam, pessoas que convidam, pessoas que, meu Deus, fazem a diferença. Eu sonho e nós vivermos isso na nossa igreja, um novo tempo, um tempo de crescimento, de expansão, e eu creio que você, irmão, que está aqui, também sonha com isso. Amém? Então é essa visão que nós queremos passar. Existe sim, eu quero dizer para você que existe um tempo de resultado. Você não vai viver a vida toda plantando, sem experimentar uma grande colheita de Deus. Inclusive esse ano aqui no estado do Pará nós estamos com uma promessa de uma exuberante colheita. Né? O tema desse ano é de uma exuberante colheita para as nossas células, para as nossas igrejas. E é exatamente isso que nós temos nos apropriado pela fé, que esse ano nós vamos viver uma exuberante colheita. Então eu quero que você, essa manhã, permita Deus gerar essa expectativa no teu coração. Talvez o teu coração já tenha se frustrado em alguns trabalhos que você já tenha desenvolvido. Mas não permita com que isso faça você desistir, porque a colheita é dos perseverantes. Não é daqueles que só andam e choram, mas é daqueles que aguardam a colheita. É aqueles que vão voltar com alegria, trazendo sem dúvida os seus feixes, debaixo dos seus braços, carregando o seu resultado. Mas é para aqueles que perseveram.
Então, um outro detalhe aqui que eu quero compartilhar com você a respeito dessa fase, que é a fase de resultados, é que não se deixe enganar, porque é claro que a gente enfatiza o resultado, nós queremos o resultado, mas não se deixe enganar que nem sempre quando você tiver resultado, você pode estar fazendo alguma coisa fora do seu propósito e de repente você pode até ter inicialmente um resultado nisso. E talvez você pense, isso é um aval de Deus para que eu permaneça aqui. Se você estiver desalinhado com o seu propósito, ainda que você tenha o resultado, por isso que eu digo, nem sempre o resultado é um aval do cumprimento do propósito da nossa vida. Existem pessoas que hoje elas estão chorando nas suas igrejas locais, elas ainda não têm resultado, mas elas vão ter um dia. A falta de resultado nesse momento não significa que você está fora do seu propósito. Significa só que você tem que continuar perseverando, é só isso. Assim também como pessoas que às vezes estão fora do seu propósito, mas elas aparentemente têm algum resultado, elas podem pensar, então estou no lugar certo, Deus está me dando o aval de que eu vou prosperar nesse lugar. Não necessariamente. Por quê? Porque existem dois tipos de resultados. O resultado passageiro e o resultado permanente. O resultado permanente é aquele quando você está alinhado com o seu propósito. São frutos que permanecem, é o que a palavra nos diz. Mas aqueles resultados passageiros, fogo de palha, que às vezes você abre uma empresa, abre um negócio, está desencaixado do seu propósito, um exemplo, tá? Não sei se é o seu caso, e de repente você tem um resultado naquilo e fala assim, que legal, e de repente você perde tudo da noite pro dia. Por quê? Porque você pode estar tendo resultado em algo para que Deus não te chamou. E tem uma frase sobre isso que eu não vou lembrar, eu acho, de cabeça, mas era mais ou menos isso. Eu não lembro, mas vou tentar lembrar o sentido dela. Ai, meu Deus, a pior coisa, acho que é isso, a pior coisa é ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Eu acho que é essa a frase. E eu achei ela muito forte. Porque você pode aparentemente estar tendo sucesso em algo que Deus não te chamou para fazer. E cada vez vai ser mais difícil você renunciar a isso. Mas você não será feliz fazendo isso. Porque você só é feliz quando você está vivendo o seu propósito. Se o seu propósito é ser um empreendedor e através do empreendedor você dizimar e ofertar e abençoar a obra de Deus e contribuir na vida dos irmãos e das pessoas, então, amém, vá nesse caminho. Mas se o seu propósito é ser pregador do evangelho, um exemplo, se o seu propósito é ser um líder, se o seu propósito é ser qualquer outra coisa, então não esteja fazendo outra que não seja essa. Porque senão, certamente você não vai ter. Você pode até aparentemente ter um resultado, mas é um resultado que não permanece. É um resultado que não permanece. Guarde isso no seu coração. A grande virada de chave, então, aqui, queridos, nessa sexta fase, que é a fase do resultado, é quando nós identificamos o nosso propósito. Então, tudo muda quando isso acontece. Quando você identifica o seu propósito, eu pergunto para você, o que é que você faria sem que ninguém lhe pagasse para fazer? O que você faria assim, sabe, tão naturalmente, tão voluntário? Não estou dizendo que você é bom em fazer isso, estou perguntando para você o que é que você faria na sua vida se hoje dissesse para você assim, olha, fulano, esse é o teu último ano de vida. Você só tem esse ano de vida. Né? Você está com Deus do livro, no esse terminal, você tem esse ano de vida. O que você faria se esse fosse o seu último ano de vida? Ou se Deus aparecesse para você e falar, olha, querido, você só tem um ano de vida. Só esse ano aqui, o final de 2013, acaba tudo. O que você faria nesse momento? Eu imagino que você faria aquilo que é mais importante para você. Talvez você tiraria mais tempo com a sua família. Talvez você se dedicaria mais no ministério. Não postergaria, não deixaria para depois, não falaria assim, ano que vem eu vou me envolver mais. Não, você falaria, eu só tenho esse ano, eu preciso me envolver agora. Perceba que quando a gente se coloca diante de uma situação de fim, é mais fácil da gente identificar o nosso propósito. Então comece a fazer essa análise de você. O que hoje, se você tivesse 1 milhão na conta, o que você faria? Eu tenho 1 milhão na conta, eu não preciso trabalhar, não preciso estudar, eu só preciso fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. O que eu faria? Algumas pessoas sem propósito diriam, eu vou gastar tudo, eu vou viajar, eu vou andar de iate, eu vou fazer um monte de coisa. Essa pessoa está sem propósito. Mas se você conhece, já identificou o seu propósito, você vai usar esse recurso para o seu propósito. Então vamos imaginar comigo, por exemplo, não preciso mais advogar, não preciso mais, não preciso mais me preocupar com a parte financeira. O que eu faria hoje? Gente, eu faria isso que eu estou fazendo aqui agora. É exatamente isso que eu faria. Eu estaria envolvida na minha igreja local, eu estaria pastoreando de todo o meu coração, eu estaria aqui treinando pessoas, compartilhando conhecimento, porque eu creio que foi para isso que Deus me chamou. Então hoje eu estou procurando fazer aquilo que eu entendo que Deus me chamou para fazer. E eu não estou esperando chegar ao último ano de vida para tomar essa decisão. E eu creio que os resultados virão. Quando você identifica o seu propósito, você começa a cumprir o seu propósito, você não precisa buscar a glória de ninguém, você não precisa reconhecimento de ninguém, você só precisa estar encaixado no seu propósito e naturalmente Deus vai te honrar, naturalmente Deus vai te levantar. Não é o teu líder que vai te levantar, é o próprio Senhor que vai te levantar. É o próprio Senhor que vai te usar com poder, com ousadia, com autoridade, com unção que vem dele. Mas nós precisamos confiar nisso. A grande mudança na nossa vida é quando nós identificamos o nosso propósito. E é isso que eu quero que você receba no seu coração.
Nessa fase de resultados, nós também teremos desafios, irmãos. Não pense que quando a gente olha assim para o resultado, quando a minha igreja tiver tantos membros, quando a minha célula multiplicar tantas vezes, já quando eu estiver muito bem financeiramente, vai ser tão lindo. Entenda que mesmo quando você tiver os resultados, os desafios vão continuar. Você tem que estar preparado para isso também. Sabe por quê? Porque quando você tem resultados, os desafios até se aumentam, se potencializam. Você já ouviu falar sobre as dores do crescimento? Quando a sua igreja cresce, cresce a fofoca, cresce o diz que me disse, cresce as dificuldades, cresce o número de pessoas para cuidar. Você entende isso? Quando você tem mais renda, mais recursos, crescem as preocupações, crescem os cuidados com a segurança. Às vezes não se dorme tão em paz quando não se tem tanta coisa. Porque você fica pensando, meu Deus, será que alguém vai sequestrar meus filhos na frente do colégio? Será que alguém vai, sei lá, colocar uma arma e levar tudo que eu tenho na minha conta? Você entende? Então, junto com os resultados, vem também os desafios. Que desafios são esses das distrações? Às vezes, hoje, quem pediu tanto por uma porta de emprego, que está trabalhando, que está tendo seu próprio negócio, que está tendo resultado financeiro, já não é aquela pessoa tão humilde quanto antes, que congregava, que era submissa à sua liderança, agora está pensando só em tirar férias, só em viajar, só comprar um carro novo. As distrações, elas vêm também. As tentações com o sucesso, ela vem. Você já parou para pensar que tem pessoas que estão numa posição de tamanho destaque, que elas estão sofrendo muitas tentações, às vezes até dentro da igreja mesmo. Pastores que são assediados, pastoras que são assediadas, dentro das igrejas. Por quê? Porque eles estão numa posição, entre aspas, de sucesso naquele momento. E aí vem as tentações, e aí vem as distrações, e aí vem os conflitos emocionais, porque são pessoas que podem ter depressão, podem ter, sei lá, sabe, ansiedade, um monte de coisa, desgaste físico e mental. Porque são pessoas que às vezes estão tão envolvidas, tão entregues, que elas não tiram tempo para sua família, que elas não oram como elas oravam antes, e elas começam a se desgastar fisicamente, mentalmente, porque elas absorvem o problema dos outros, somente isso, e elas não despejam, elas não têm um discipulador, elas não têm alguém para compartilhar. Então, gente, com os desafios, eu quero dizer para você que vem muito, o sucesso, vem muitos desafios, como a inveja, por exemplo. Quanto mais Deus te colocar numa posição de honra, mais não tenha dúvida que terão pessoas olhando para você, algumas torcendo pelo seu sucesso, torcendo pelo seu crescimento e outras invejando onde você está. Ai, pastora, sabe que isso acontece? Acontece, queridos, porque infelizmente o ser humano ele tem uma natureza pecaminosa. Muitas são as pessoas que se levantam para criticar, às vezes mesmo aquilo que você está fazendo de todo o coração, você está ajudando. Fulana só quer chamar atenção. Fulana é puxa-saco do pastor. Fulana quer isso, quer aquilo. Mas não, você sabe o que você quer cumprir o seu propósito, é somente isso. E naturalmente Deus vai te honrar, vai te exaltar, vai te colocar numa posição de honra. Então entenda que mesmo em meio ao sucesso vão existir desafios, nenhuma fase está isenta de desafios. Algumas pessoas, então, mesmo com o sucesso, elas vão pensar em desistir. Existem pessoas que estão vivendo, talvez hoje, pastoreando igrejas, né, de milhares de pessoas que talvez estejam pensando em desistir. Que talvez hoje estejam em depressão, porque o sucesso tem o seu peso também. É somente com Jesus, então, queridos irmãos. Eu quero encerrar essa live dizendo para você que é somente com Jesus que nós vamos aprender a superar cada fase e viver dentro de cada fase da vida que o Senhor tem nos permitido viver. Eu não sei qual fase que você está, se você está na fase da descoberta do seu propósito, se você está na fase das tentativas e frustrações, você tenta e não consegue. Se você está na fase e você já identificou o seu propósito, você agora está se aperfeiçoando, está se treinando, está assistindo essa live hoje, é receber um treinamento, é receber uma direção de Deus. Talvez você esteja nessa fase. Ou então, se você está na fase de alinhar a sua comunicação para ela, eu preciso ter uma comunicação que chegue nas pessoas. A minha aparência, a minha imagem precisa falar, precisa comunicar com as pessoas. Ou se você está nessa fase aqui de resultados, eu não sei qual fase você está. Eu só quero que em cada fase Deus possa te preparar para você ser uma pessoa resistente. Lá em breve a gente tem uma expressão que a gente fala couro grosso, que é aquela pessoa resistente, aquela pessoa, sabe, que leva a pancada e não cai, aquela pessoa que ouve às vezes alguém falar mal dela e fala assim, não, eu estou tão centrado no meu propósito que não tem irmã, que não tem irmão, que não tem parente, que não tem ninguém que vai me tirar do meu propósito, porque não ache você que as pessoas vão compreender o seu propósito, elas não vão compreender o seu propósito. Não espere isso nem do seu esposo, nem dos seus filhos. Só espere estar alinhada com o Senhor, que naturalmente Ele alcança a tua casa, que naturalmente Ele vai te colocar numa posição. Eu não estou falando isso para que você fique buscando honra para si mesmo, mas estou dizendo para você entender que é natural que aquele que está no seu propósito vai viver os resultados que Deus tem preparado. É natural, mas é para aqueles que perseveram. E eu quero encerrar com uma frase de Abraham Lincoln, que diz assim: o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que você superou nesse caminho.
Então não ache você, pra gente encerrar, que eu já tenho 30 anos de fé, eu tenho 50 anos de fé, já conquistei muita coisa, já fiz muita coisa, já ganhei muitas almas para Jesus. Minha família, minha família era muito pior. Não ache você que isso é suficiente, porque passar pelo caminho sem resolver problemas, sem enfrentar as dificuldades e vencer as dificuldades, não vai ser suficiente. Você precisa passar por esse caminho, trilhar esse caminho, cada fase dessa vida, sabendo que você, juntamente com o Espírito Santo, estão enfrentando cada dificuldade, estão sendo vencedores em cada dificuldade. Amém? Essa palavra que eu quero deixar para você nessa manhã, dizer para você que esse encontro que nós temos, ele é de terça a sexta, às 8h37, todas as manhãs. Hoje nós estamos encerrando aqui a sexta fase, que é a fase de resultados. Eu espero que essa palavra tenha ficado no seu coração. Mas amanhã, cada dia que o Senhor nos colocar aqui, e eu oro para Deus, Senhor, que cada dia, que cada manhã, o Senhor nos dê exatamente o pão nosso de cada dia, o alimento que nós precisamos para aquele dia. Eu não sei quem são as pessoas que estarão assistindo, mas eu sempre peço, Senhor, nos dá o alimento para aquele dia, assertivo, dentro do coração de cada um, aquilo que cada pessoa precisa receber da tua parte. Eu creio que cada manhã o Senhor vai ter uma direção, uma instrução, vai ter um despertamento sobre nós. Amém? Para que nós sejamos não somente pessoas desenvolvidas no ministério, mas em cada área da nossa vida. Cada área da nossa vida compõe o nosso ministério. Não se engane quanto a isso. A sua vida profissional, a sua vida familiar, a sua vida emocional, a sua vida financeira, tudo isso compõe o seu ministério. Porque se você não estiver bem nessas áreas, você também não está bem ministerialmente. Não adianta se enganar. Você precisa buscar a plenitude de Deus. Amém? Então eu quero agradecer você que está aqui, a Almeida Rosângela, a Dona Lane, a Alexandra, a Renata Santana, a Flor de Quiabo, que todas as manhãs está aqui com a gente, a Lucicleide Contadora, o pastor Samuel Reis. Olha, Samuel, não sei se Samuel ainda está por aí, mas saudade, viu, Samuel? Que Deus abençoe, está lá em Macapá. Alexandra, Luciana, Daniela e Jairinho, Luciano Costa, Scarla Salgados, e assim por diante. Tem mais pessoas que passaram por aqui que não tem como agradecer a todos, mas que Deus abençoe o seu dia e que amanhã vocês possam estar aqui nesse encontro. Se programar, 8h37, esteja conosco aqui nesse encontro, porque Deus ele tem grandes coisas para ministrar no nosso coração e eu fico feliz com a sua participação, tá? Eu espero que cada manhã esteja trazendo resultado para a sua vida, para o seu dia, para o seu ministério, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos então amanhã às 8h37, tá bom? Nos encontramos aqui todos esses dias.